Na segunda reportagem da série Luta e Luto, você vai ver que os números de agressões domésticas e feminicídios não param de crescer. As mulheres têm denunciado mais porque existem mais órgãos públicos especializados para ajudar no combate. Vara Maria da Penha, Botão do Pânico, delegacias especializadas. Mas apesar de todo esse aparato para os desafios, para evitar as mortes destas vítimas, é algo muito complicado ainda. Tudo isso é imenso, tá? A dificuldade de prevenir, de impedir que esses crimes sejam cometidos. É esse o tema da reportagem de hoje. Luta por Justiça, da Martini Cores. Esta mulher que não pode ser identificada mal consegue caminhar. Usa muletas e tem muita dificuldade de fazer qualquer coisa sem a ajuda de outras pessoas. A história parece de novela, de filme e quase sempre segue o mesmo roteiro. Um homem e uma mulher se apaixonam, começam um relacionamento e tudo parece caminhar de forma maravilhosa. Com o passar do tempo é natural que os defeitos apareçam. Mas e quando a pessoa que você acreditava ser o seu paraíso se torna o seu inferno? Foi o que aconteceu com ela. Com quase 4 anos de relacionamento, viu sua vida desmoronar. O companheiro, que até então era amoroso, se transformou num monstro. As brigas passaram a ser constantes. Ela teve 3 AVCs e, mesmo debilitada e com os movimentos comprometidos, foi duramente espancada e ameaçada de morte. Ele se aproveitou de eu não conseguir levantar. Fiquei deitada. Aí foi deitada mesmo. A única coisa que me veio na cabeça é em proteger meu rosto e minha cabeça. Murro. A minha outra bengala foi quebrada nas minhas costas. Ele falou assim, se um dia você largar de mim eu te mato. Eu começo pelos teus filhos. Até você aparecer. A história que você acabou de ver é apenas uma entre milhares que acontecem todos os anos no estado do Paraná. Em 2020, foram registrados 211 feminicídios, uma média de 17 por mês. Nos 3 primeiros meses de 2021, já são 56 assassinatos de mulheres. Em Londrina, 10 mulheres foram mortas por seus maridos ou companheiros no ano passado. E entre janeiro e março deste ano, já são 3 feminicídios registrados. Números alarmantes que revelam uma sociedade ainda dominada pelo machismo. Nós vivemos num país machista e patriarcal. Então o homem ainda tem esse conceito de que ele tem que dominar, que aquela mulher é sua propriedade, sua posse. E isso é um potencial aumento da violência doméstica e familiar. De acordo com dados da Justiça, o número de casos que chega à Vara Maria da Penha, em Londrina, é 30% maior que nas outras varas criminais. Mesmo com todas as dificuldades e o acúmulo de muitos e muitos processos, a juíza diz que a Vara Especial é um avanço, já que a equipe que lida com os casos de violência doméstica é bastante preparada. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma psicóloga, uma assistente social, o Ministério Público, o NUMAP, que é advogada, que toda vítima participa das audiências em igualdade com o homem agressor. Tão importante quanto o trabalho da Justiça Especializada para agilizar os processos e dar a eles a atenção merecida é o aparato público organizado para proteger as mulheres vítimas de violência. Atenção, emergência. Atenção, emergência.
O alerta eletrônico é um pedido de socorro. Cada vez que esse alarme dispara, uma mulher está correndo perigo. Ele é acionado pelo chamado botão do pânico. O dispositivo é entregue a mulheres que têm medidas protetivas de urgência. A Justiça decide quem precisa usar. Até o fim do mês de maio, 18 mulheres usavam o aparelho em Londrina. Além de disparar na central da Guarda Municipal, simultaneamente é acionado no computador do comandante da corporação. Atenção, emergência. Atenção, emergência. Pelo GPS e pelo banco de dados, o sistema mostra quem é a vítima, os dados dela e o endereço de onde a ocorrência está acontecendo. A viatura que estiver mais próxima vai até o local. É possível já acionar no mesmo momento um mini banco de dados da pessoa, da vítima e do agressor, né? Aquele que está catalogado lá no processo judicial. E, ao mesmo tempo, como nós temos as nossas viaturas todas sincronizadas com GPS na cidade, a gente consegue visualizar no mapa qual a viatura mais próxima para a gente poder mandar. O comandante diz que a corporação, além de controlar os sistemas eletrônicos, também faz o atendimento a todas as mulheres que têm medidas protetivas. E não são poucas na cidade. Mais de 3.000. Quando o projeto Maria da Penha iniciou, a gente tinha apenas 20 guardas municipais qualificados e 2 viaturas para atendimento. Mas a gente percebeu que a demanda é muito maior do que aquilo que estava sendo ofertado, e nós tivemos que fazer uma qualificação geral dos guardas e estabelecemos como prioridade onde aconteceu o fato, independente de ser uma viatura Maria da Penha ou não, qualquer viatura da guarda tem condições de fazer o atendimento. Se o poder público aos poucos vai se estruturando para atender as mulheres vítimas de violência, a orientação nunca muda. A mulher precisa ter a coragem de denunciar. A Delegacia Especializada da Mulher também conta com gente preparada para ouvir e identificar o pedido de socorro, já que o medo, a vergonha e a autoestima abalada acabam levando muitas das mulheres vítimas de violência ao silêncio. A maioria das mulheres perde a vida na presença dos pais, muitas vezes na presença dos filhos, e é um trauma muito grande para esses filhos que vê a mãe morta pelo pai, esse pai que é preso, e como ficam essas crianças. Mesmo ferida, longe de casa e dos amigos, a mulher que você viu no começo da reportagem é otimista. Ela diz que é preciso renascer. Eu estou viva, graças primeiramente a Deus e a minha coragem. Apesar da minha situação, eu estou aqui linda, bela, encorajando todas as mulheres. Tenha força, não tenha medo, denuncie. Buscar forças é sempre muito importante, né? Ontem a gente mostrou aqui, logo depois da reportagem, numa conversa com uma psicóloga, que é difícil, mas a mulher tem que buscar dentro dela, a família tem que buscar para superar esse luto, para que esse luto se transforme em luto. As famílias que perderam as suas mães, as suas filhas, as suas irmãs, precisam buscar forças para cobrar a justiça. E as vítimas que conseguiram sobreviver a esses ataques brutais, forças para seguir em frente. Mas e a legislação? A gente falou muito hoje desses artifícios todos que a lei prevê, como, por exemplo, o botão do pânico, as medidas protetivas. Comigo aqui ao vivo está a advogada Isaboa Santos Gomes, que é advogada criminalista, que acompanha de perto muitos destes casos. Doutora Isaboa, a gente tem uma legislação severa, a Lei Maria da Penha virou exemplo para muitos outros países, mas, me corrija se eu estiver enganado, a gente não tem ainda mecanismos efetivos para fazer com que a lei seja cumprida. Na prática, o botão do pânico, ele é importante, mas não tem isso para todo mundo.
Na prática, uma medida protetiva, ela garante que o agressor não chegue próximo à vítima, mas a gente não tem quem fiscalize isso. A legislação, ela existe, mas falta o cumprimento dela, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Sim, eu falo que falta o cumprimento dela, mas especialmente na parte preventiva, que seriam os mecanismos antes até de chegar nessa tristeza que seria a violência doméstica. Mas indo mais no foco da tua pergunta, que seria do botão do pânico, das medidas protetivas, o que acaba por acontecer é que, na verdade, a nossa sociedade, por ela ser erigida em sistema totalmente patriarcal e machista, ela acaba por tolerar esse tipo de comportamento. E por mais que a mulher ela chegue a denunciar, ela chegue a pedir um botão do pânico, por mais que ele ainda esteja em fase de projeto de lei, o que acontece? São tantos os casos que o Estado acaba não conseguindo suprir. Não é nem que eu estou justificando, mas é o que acontece. A demanda é tão grande que você depender somente da polícia, do enfrentamento direto nesse combate à violência, acaba enfraquecendo o que a lei prevê, que vai ter uma tutela de urgência ali, de emergência, de que essa mulher está resguardada sob o poder da polícia. Muitas vezes a polícia não vai conseguir, porque tem várias outras demandas, e não é só essa cidadã que está sofrendo uma violência. Então, assim, um mundo onírico ideal seria um caso só isolado, essa mulher teria proteção, mas a gente vive no Brasil, então a realidade é um pouquinho mais pesada, né? A gente tem hoje, sem dúvida alguma, um aumento no número de casos expostos através da imprensa, e se a gente for procurar na Delegacia de Defesa da Mulher, um aumento no número de registros desses casos de violência. A doutora considera que a gente hoje tem uma violência crescente ou a gente está tendo a coragem das vítimas de tomar a frente e fazer essas denúncias de uma violência que sempre existiu? Ah, com certeza é uma coragem. Esses casos sempre estiveram presentes. As mulheres, desde a época do medievo, elas foram perseguidas. Inclusive, a primeira forma de perseguição do Estado, que a gente tem recorde assim, de maior matança, assim, a gente pode falar que foi da igreja e do rei contra as mulheres, que eram as taxadas bruxas, né? E hoje a gente vê o resquício disso enquanto uma sociedade ocidental na resposta com o patriarcado erigido e o machismo. E aí a gente vê isso, que é a violência doméstica como um fato extremamente comum, não digo que é normal, que é comum, que ele é corriqueiro, ele acontece em vários lares, várias casas, várias famílias, e temos uma sociedade que ela vem cobrando um senso crítico maior de entender a mulher como um indivíduo. Então, esse aumento de denúncias vem também com a complexidade da sociedade atual, entendendo a mulher como uma pessoa. E aí, sim, vem um número maior de denúncias, vem com esse número de, como eu posso falar, de procura à polícia, vem também essa consciência social de que a mulher ela tem que ter uma voz, ela tem que pedir por socorro, ela merece mais. Com certeza. Doutora Isabeau, muito obrigado pela participação com a gente, por me ajudar a falar desse assunto que é tão complexo. Amanhã a gente vai seguir acompanhando nessa série de reportagens aí, toda essa luta, todo esse luto de tantas famílias, né? Mas que a gente precisa tratar sim, para que exemplos assim não voltem a se repetir. E eu acho que, eu perguntei isso para a psicóloga ontem, ela me disse que talvez não haveria forma melhor de definir essas histórias que o título dado, né, pela nossa direção aqui, essa série de reportagens. Luto, em muitos casos pela perda de alguém extremamente importante à família, uma mãe, uma irmã, uma avó, uma filha. E luta, às vezes dessa vítima que sobreviveu, ou se não sobreviveu, só da família, para que a justiça seja feita. As duas palavras representam tudo isso, né, doutora? Com certeza, eu acho que nessa luta sobre a vítima que ficou viva ou da família que ficou, vem também a memória dessa mulher que foi assassinada ou que foi violentada e quem ela é. Então, essa luta ela é representada pela resistência, tanto da memória dessa mulher como uma pessoa e também quanto à vida dela de tentar seguir em frente. Concordo plenamente. Muito obrigado, doutora Isabeau. Tá aí, amanhã então a gente tem a terceira reportagem da série Luto e Luta, debatendo a violência contra a mulher. Por mais difícil que seja esse assunto, a gente sempre vai falar dele aqui, tá?